história, tá bom? Não pode só ler a história. Tem que ler e imaginar. Às vezes a gente não entende a Bíblia porque nos falta imaginação. Nos falta entrar na história. Colocar o nosso coração aqui. E a história diz o seguinte. Diz assim que o Senhor veio a saber que os fariseus eram um grupo religioso. Quando os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João Batista, se bem mesmo que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Pausa aqui. Judeia é uma região que ficava no sul, acima Samaria e mais acima ao norte Galileia, ok? Jesus está na Judeia e Jesus está se movendo e ele quer ir para a Galileia, mas necessariamente tem que atravessar Samaria. Ou atravessa Samaria ou corta pelo canto. Geralmente os judeus cortavam pelo canto, indo em território pagão, mas Jesus é hardcore, Jesus é radical e quer o negócio por inteiro, quer o esquema por inteiro, então ele quer viver intensamente e fala, eu vou cortar pelo meio. A aventura vai ser total, então eu vou por Samaria, ok? Versículo 4 diz assim, era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. Vamos abrir um parênteses aqui. Samaria era uma província. E os samaritanos, eles tinham diferenças com os judeus. Por N razões. Razões raciais, religiosas, históricas, culturais. E a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque nós não temos tempo para isso. Mas judeu e samaritano não se davam. Adoravam o mesmo Deus, com concepções diferentes. Os judeus entendiam que os samaritanos eles eram uma raça mista, onde judeu e estrangeiro se misturou, e nasceu o samaritano, então o samaritano era o inferior. O samaritano não tinha parte com Deus, o samaritano não era povo de Deus. E Jesus necessariamente vai até Samaria. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Então Jesus sai do sul, da Judeia, quer ir para a Galileia e atravessa Samaria. Samaria é o local dos miseráveis, é o local das pessoas impuras para os judeus. É o local onde nenhum judeu gostaria de passar, mas Jesus vai por ali. Jesus está cansado, é um viajante cansado, e ele vai até um poço beber água. E a gente congela a cena aqui. A gente congela a cena para pensarmos um pouquinho sobre a nossa vida. Para pensarmos que às vezes a gente está num estado bem próximo do samaritano. Afastado religiosamente de Deus. E o mundo que a gente vive é um mundo que nos ensina e nos faz cada vez piores. Todo mundo sabe disso. Mas a gente não liga para isso. A gente se acostuma. Existe o nosso coração. Existe o nosso coração verdadeiro, que está dentro de nós. Dentro de mim e dentro de você. E o nosso coração, no seu íntimo, quer buscar a Deus. O nosso coração, ele quer ser feliz. O nosso coração quer ter paz. O nosso coração quer ser amado e amar. Concorda comigo? Mas o mundo que a gente vive nos dá muitas coisas. Nos ensina que nós devemos ser melhores se caminharmos nesse sentido. Se tivermos certas conquistas. Se usarmos determinada roupa. Se pensarmos de uma maneira e não de outra. O mundo então vai nos colocando camadas sobre o nosso coração. E essas camadas nós podemos chamar de aparências.
E essas aparências maqueiam o nosso eu verdadeiro. Então, as pessoas que estão por aí estão cheias de aparências, cheias de máscaras, porque nós temos medo de mostrarmos para Deus e para o mundo quem nós somos de verdade. Por isso nós precisamos de maquiagem, de roupa, por isso nós precisamos de carros, de celulares, por isso nós precisamos de fantasias, por isso nós precisamos de títulos, não só porque eles são necessários em determinado momento das nossas vidas, mas porque nós nos apegamos a eles e escondemos quem nós somos de fato. Escondemos a feiura do nosso coração. Então existe o nosso coração por dentro, que é o verdadeiro, que está repleto de cascas, envolto em camadas. E o que Jesus quer conosco nessa noite é descascar o nosso coração e chegar até o nosso eu mais profundo e verdadeiro. Mas é claro que isso não é um trabalho fácil. Jesus se apresenta nessa noite como um homem cansado, alguém como nós. E aqui na nossa história, no nosso filme, Jesus vai ao encontro de uma mulher forasteira, uma mulher fugitiva. Jesus vai ao encontro dessa mulher para descascar o seu coração e para lhe dar um coração novo, um coração puro e verdadeiro, longe de todo mundanismo e longe de uma vida sem Deus, longe também da religiosidade. Jesus vem e toca o coração escondido dessa mulher. Jesus vem e toca os nossos corações escondidos. O nosso eu escondido traz tantas coisas, tantos amores, rancores, horrores, temores, dores, cores, flores, pendores, tantos laços, regaços, tantos sonhos, desejos tristonhos, poesias risonhas. O nosso coração também traz pornografias, fotografias, melancolias, noites cruas, vazias e frias. O nosso coração diz 1000 eu te amo para poucos anos e 1000 eu te odeio para muitos cantos. O nosso coração se maqueia e se esconde como o coração daquela mulher. E aí Jesus entra na história. Quando Jesus entra na história, Jesus vem para nos tocar aos poucos e nos dar em primeiro lugar um coração santificado. Versículo 7 diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: peraí, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí o evangelista, o escritor aqui do texto, ele abre um parênteses e diz assim: nós devemos lembrar que os judeus não se davam com os samaritanos. Quando Jesus pega esse coração cheio de cascas, ele vem em primeiro lugar para santificá-lo. E Jesus está cansado e vai tomar água no poço de Jacó. E vem uma mulher também cansada e se encontra com Jesus. Detalhe é que aqui era a hora sexta, meio-dia. Nessa região, o sol do meio-dia é terrível. Geralmente as mulheres que bebiam água no poço iam no final da tarde, reunidas em grupo, e elas se ajudavam a pegar uma água de um poço tão profundo como era esse. Esse poço tinha cerca de 30 metros. Então jogava o balde e puxava. Essa mulher, ela está sozinha, no calor do meio-dia, e certamente ela está isolada porque está escondendo algo. Ela esconde algo, por isso vai sozinha. Ela esconde algo, por isso vai ao meio-dia, no pior horário, para se ir até o poço. Essa mulher então, ela passa por uma vergonha pública e quer se esconder da sociedade.
Mas ela não consegue se esconder de Jesus. Quando ela chega, ela vê um viajante cansado ali. E ao chegar àquele poço, este viajante diz assim para a mulher: eu quero que você me dê de beber. A mulher fica impressionada com aquilo. Primeiro porque os homens não se dirigiam às mulheres. Os homens judeus evitavam se dirigir às mulheres, por uma questão de respeito e por uma questão de considerar a mulher inferior. Jesus, ele quebra esse preconceito. Jesus também quebra um outro preconceito aqui. O preconceito que existia entre judeus e samaritanos. Os samaritanos e judeus não se conversavam e Jesus não está nem aí com a situação. Jesus diz assim para aquela mulher: eu quero que você me dê água. É claro que quando a gente lê a história, a gente sabe que Jesus é o Cristo, que Jesus é poderoso e que Jesus poderia fazer um milagre ali e dar saúde, dar paz e encher aquela mulher de água, de pães, de peixes. Mas aqui nós vemos um Jesus que pede. Jesus pede água e não entrega. Jesus está aqui como um pedinte. Jesus está pedindo. E Jesus pede água para aquela mulher para que ela entenda uma coisa: não há como participar da história de Deus sem estar disposta ou disposto a oferecer algo. E o mais louco dessa história aqui também é que quando Jesus pede para que a mulher compartilhe do seu cântaro, do seu jarro, para que ele beba, na cultura da época Jesus estaria sendo contaminado ao fazer isso, ao beber no mesmo cântaro, no mesmo jarro que a mulher samaritana bebia. Jesus fala assim: eu não estou nem aí com um preconceito social e eu quero beber da água desse poço no seu cântaro. Jesus, ao pegar aquela água, se isso aconteceu, estava disposto a ser taxado como impuro, mas muito mais do que isso, Jesus estava propondo pureza àquela mulher. Jesus está dizendo assim: eu estou disposto a me tornar impuro para que você se torne pura. Não que Jesus teria os pecados daquela mulher sobre si, não é nesse sentido, mas Jesus seria considerado impuro por falar com uma mulher e por beber água de uma mulher samaritana, oferecida por ela. Mas Jesus rompe com isso, porque quando Jesus vem para nos descascar, Jesus está disposto a ser como nós, a entrar na nossa história, a sentir a nossa sede e a pedir, como um necessitado, o nosso coração. Jesus vem assim, e a gente está procurando um Jesus glorioso, a gente está procurando um Jesus que vem e que nos ofereça tantas coisas, e um Jesus que faça milagres, não é? Jesus, por que as coisas não dão certo na minha vida? Jesus, por que está acontecendo isso e aquilo? E nós esperamos um milagre. Esperamos Jesus aparecer como se fosse um extraterrestre, soltando raios, ou se não super-herói, ou um anjo com asas gigantescas, olhos de fogo, disparando igual a Spider-Man, né? Teias e escalando montanhas, arranha-céus. Mas não. Jesus vem como um viajante cansado e pede água, porque Jesus quer quebrar preconceitos, Jesus quer quebrar corações cansados, Jesus quer quebrar cisões, Jesus quer quebrar e romper com dores da alma, e para isso Ele diz assim: eu quero sofrer a tua dor. Mulher, eu estou aqui, eu quero ser impuro, para que você se torne pura. Porque o que a mulher não sabia, e que ela veio descobrir depois, é que
quando Jesus deixava alguém tocá-lo, ou quando ele tocava alguém, Jesus tinha o poder de purificar as pessoas. Quando alguém tinha uma doença, uma lepra, e tocava Jesus, o que acontecia? A pessoa era curada. Quando a pessoa estava chorando e ia ao encontro de Jesus, o que acontecia? Essa pessoa se alegrava e tinha o seu coração renovado. Essa mulher, com o seu coração envergonhado, humilhado, uma mulher solitária que foge das pessoas e das suas amigas, que foge dos seus, se encontra com Jesus, e Jesus tem o poder de purificar o seu coração e pede o seu cântaro, pede para tomar água no mesmo copo que ela. Jesus também quer nos dar um coração abençoado. O versículo 10 diz assim: replicou-lhe Jesus: mulher, se você conhecer o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, tem 30 metros, como que nós vamos tirar essa água? Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água do poço tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui o diálogo fica estranho, fica esquisito. Jesus então se utiliza de uma imagem, a imagem da água física, material. Jesus então começa a conversar com aquela mulher falando que quer beber da água do poço. Mas Jesus queria ensinar uma outra verdade. Existe uma água que esse poço aqui não oferece. Mulher, você veio tomar a água do poço, mas eu quero dizer algo para você. Se você não beber da água espiritual, o seu coração não vai se saciar. E eu vim trazer dessa água para você. Eu vim te abençoar. É isso que Jesus nos diz hoje. Jesus está dizendo assim: eu não quero que você viva na materialidade. Eu não quero que você viva apenas das coisas visíveis, das coisas que se conquistam, das coisas que podem ou que podemos ir atrás. Eu quero que você viva com uma percepção espiritual. Eu quero que você se alimente de um pão que não é apenas físico, mas espiritual. Eu quero que você beba de uma água que não é apenas física, mas é espiritual. Eu quero que você ande e cresça na vida, não apenas na perspectiva material, mas principalmente espiritual. Eu quero te abençoar muito mais do que você imagina. Quando a gente pede as bênçãos de Deus, saiba de uma coisa: às vezes Deus nos abençoa conforme aquilo que nós pedimos, e às vezes Ele não nos abençoa conforme o que pedimos. E quando Deus faz isso, ou não faz, Deus certamente quer nos abençoar muito mais do que nós queremos. Deus está pronto para nos abençoar. E aqui Jesus usa a figura da água. A água, ela aparece já no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, há a imagem da água, e a água sempre está associada à pureza, à purificação, ao limpar. A água também está associada ao derramamento, ao transbordar do Espírito Santo. Quando Jesus vem até essa mulher e diz: eu quero te abençoar com uma água que esse poço não tem, Jesus está dizendo assim: eu quero purificar o teu interior, arrancando as cascas que estão sobre ele, esfregar o seu coração para que essas cascas saiam, esfregar com a água do Espírito Santo, derramando vida sobre você. Eu quero que você beba dessa água.
Eu quero que você se banhe nesta água. Eu quero que você, que está aqui nessa noite, entenda isso. Que o seu interior precisa ser limpo pela água que é o Espírito Santo de Deus. Jesus vem então para nos abençoar, nos dar dessa água. Essa água é dom de Deus. Se conheceras o dom de Deus, se conheceras a palavra, e quem é o que te pede, ele te daria água viva. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É uma água então que produz vida. É uma água que vem para sempre, que nunca acaba. Não é como a água dos nossos mananciais que está acabando. Vivemos aí uma falta de água no nosso estado terrível. Sem água não há vida. Os animais morrem. O ser humano padece. Vivemos numa geração onde a água espiritual também está se acabando. Por isso as pessoas estão padecendo. Por isso as pessoas estão morrendo e o mundo está cada vez mais mundo. Está cada vez mais sujo. E Deus vem para nos dar da sua chuva, nos dar da sua água. Jesus também quer que tenhamos um coração não apenas santificado, não apenas abençoado, mas também um coração curado. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha como que a mulher ainda tem uma perspectiva material, não é? Natural da água. Jesus está falando de uma água espiritual e a mulher está dizendo assim: então me dê dessa água porque eu não quero mais voltar aqui. Sabe quando Deus fala com a gente não entende? E a gente dá uma resposta nada a ver? Parece que é isso que está acontecendo aqui. Deus fala A, a gente entende B. Deus fala espiritual, a gente entende físico, material, natural. Deus fala de bênção espiritual e a gente está pensando que Deus só quer nos dar um celular novo, uma sandália nova, um emprego novo. Deus pode nos dar tudo isso, mas Ele quer mais, porque isso tudo não descasca o nosso coração. Jesus quer descascar toda essa camada que está sobre nós. Não sei se vocês já viram. Quem já viu, levanta a mão que eu quero ver se vocês estão conectados aí. Matrix. Filme Matrix. Revolucionário, fantástico. Quem não viu tem que ver. E tem uma cena onde um dos protagonistas, o Neo e a Trinity. A Trinity morre e o Neo vê ela morta e ele coloca a mão sobre o coração dela. E tem uma hora que ele coloca a mão e a mão penetra o corpo da Trinity e vai até o coração. E ele aquece o coração da Trinity até que o coração dela comece a bombar sangue novamente. É isso que Jesus está fazendo com o coração dessa forasteira aqui. Jesus está entrando com a sua mão no coração daquela mulher e quer fazer com que a água viva possa passar por aquele coração. É isso que Jesus quer fazer com o seu coração. Nos tirar da apatia, do isolamento, da vergonha, da angústia, da vida humana, podre e mundana, e nos dar algo novo. Jesus quer fazer isso através da cura. Aí, essa mulher ela tem uma perspectiva natural das coisas. E Jesus, no versículo 16, ele dá um giro no diálogo. E faz isso de propósito, para que aquela mulher ela acorde para o que está acontecendo. Jesus diz assim, no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e esse que agora
tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Aquilo que a mulher escondia e que lhe trazia vergonha pública era isso aqui. Ela já havia tido 5 maridos e agora estava com mais um. Poderíamos pensar que essa mulher era uma piriguete, pegava geral, não é? Essa mulher aqui é rodada. É claro que na época de Jesus não havia a figura da piriguete. E é interessante pensar assim que na época de Jesus, quando uma mulher se casava e ela perdia o marido por morte ou separação, essa mulher, muito provavelmente, ela ia morar na sarjeta, ela ia viver na mendicância, porque ela não teria um homem para sustentá-la. Apenas os homens trabalhavam e recebiam salário naquela época. Então talvez essa mulher se tornou uma mulher rodada, entre aspas aqui, porque ela queria sobreviver. Ela precisava se manter, precisava comer. Nem tanto por ser uma prostituta, eu acho que não é essa a ideia da prostituta aqui, ou da mulher piriguete, mas de uma mulher que teve o seu coração emocionalmente frustrado. Teve experiências sexuais, mas principalmente emocionais, que arrasaram o seu coração. E ela se esconde por trás dessa máscara. A sociedade a condenava, por isso ela vai até o poço durante o meio-dia, para se esconder dos outros e para se esconder de si própria. Jesus, conhecedor dos nossos corações, muda a conversa e fala: vai lá, chama o seu marido. Mas eu não tenho marido, a mulher diz. A mulher aqui está sob um disfarce da culpa. É o disfarce do sofrimento. A cultura da época desaprovava mais do que 3 casamentos. E essa mulher já havia tido 5 casamentos. Então ela tem um coração cheio de culpa. Às vezes você também está assim aqui. Errou tantas vezes com Deus. Eu ouvi essa semana uma pessoa me dizendo assim: Fábio, eu errei tanto, mas tanto com Deus. Eu errei demais. Eu pedi perdão e errei de novo, pedi perdão e errei de novo, mas eu errei tanto, mais tanto, mais tanto, que eu acho que Deus se cansou de mim. Deus não vai me aceitar mais, porque Ele já me deu tantas chances, e eu não consigo me livrar desse pecado. Um sentimento de culpa então nessa pessoa que conversava comigo. Eu lembrei muito daquilo, quando ela me contava sobre isso que acontece nesse texto. Um Jesus que vem para nos tirar a culpa. Vem com a sua mão, colocando ela em nosso coração, penetrando ela dentro de nós e querendo nos dar vida novamente. Tem algumas coisas na vida que eu não entendo. Não entendo porque tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto. Eu não entendo porque a palavra pequeno é maior do que a palavra grande, maior em número de letras. Eu não entendo também porque há pijamas que têm bolsos. Já notaram isso? Para quê? Por que costuraram bolso no pijama? Eu não entendo porque aquele desenho chamado Flintstones, quem já viu? Por que os Flintstones, eles vivem na idade da pedra, e aí chega no Natal, eles estão comemorando o nascimento de Jesus. Eles vivem antes de Cristo, estão comemorando o nascimento de Jesus. Eu não entendo aquelas meninas, eu espero que não tenha ninguém aqui assim, aquelas mulheres que reclamam que os homens são todos iguais. São todos iguais.
escolhem, mas se são todos iguais, então, por que escolhe tanto? Não entendo porque a gente tem que lavar toalha de banho. Outro dia eu fiz esse questionamento. Isso não quer dizer que a minha toalha não é mais lavada. Eu ainda lavo a toalha, mas eu faço uma crítica aqui em público, uma crítica com muita rebeldia, porque eu não aceitei os argumentos que me deram. Eu falei assim: mãe, por que eu lavo a minha toalha? Eu tomei banho e estou limpo. Peguei a toalha e me enxuguei. A toalha, então, se eu estou limpo, ela está limpa, ok? Certo ou errado? Ou eu tomo um banho virtual. A água é virtual, nada existe. Eu entro no banho, me finjo de sujo, ou estou sujo, tomo um banho, a água vem, e eu não me limpo e uso a toalha. Outra coisa que eu não entendo é por que o biscoito de água e sal se chama biscoito de água e sal, e o mar, que é feito de água e sal, se chama mar, se chama oceano. Não era para ter o mesmo nome? Imagina, vamos dar uma biscoitada agora. Aí o camarada pula na água. Eu não entendo também esse Jesus que vem num coração tão cansado como o nosso, num coração tão rebelde como o nosso. Um Jesus que vem até nós e vem como um viajante cansado. Vem na surdina, escondido. Estamos esperando um rei, e ele vem como um sedento. Estamos esperando um mestre, e aqui Jesus vem como alguém que está disposto a aprender e a conversar com aquela mulher. Estamos esperando um herói, e vem alguém com sede. Eu não entendo esse Jesus que vem ao nosso encontro e que insiste conosco. Um Jesus que está sedento para nos curar. Um Jesus que está sedento pela sua vida. E por fim, Jesus também quer nos dar um coração grato, adorador. Para terminarmos a nossa história, versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais samaritanos adoravam neste monte. Vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, que é o monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam a Deus, muito menos em Jerusalém, onde os judeus adoravam, vós adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui está ensinando para aquela mulher. A mulher entra com uma pergunta teológica. Os judeus adoram a Deus no monte e no templo que se encontra em Jerusalém. Nós, samaritanos, adoramos a Deus no monte Gerizim. Qual é a religião que está certa? Qual é a maneira correta de se buscar a Deus? Qual é o jeito certo de viver com Deus? Se o Senhor é um homem tão abençoado e sabe da minha história, então eu quero que o Senhor me ajude. Porque há tanto tempo eu estou tentando encontrar a Deus e eu não consigo encontrá-lo. Então me diz uma coisa, quem que está certo nessa história? Aí Jesus diz assim, os judeus, apesar de conhecerem a revelação divina, vai chegar uma hora que Deus irá buscar pessoas que o adorem não no templo, mas em espírito e em verdade. E esta hora é agora. A hora já chegou. Por que a hora já chegou? Porque é a hora onde Jesus está se manifestando à humanidade. A hora é agora onde o templo precisa ser esquecido.
onde a água viva vem, que é o Espírito Santo, é derramada nos corações, e não há mais necessidade de cascas, porque a igreja, o templo, as estruturas físicas, as estruturas humanas e sociais são cascas que o ser humano constrói para aprisionar Deus. E aqui Jesus está dizendo, Deus não vai ser mais, não vai se deixar mais ser aprisionado por sistema nenhum, por ideia nenhuma. Então quando a mulher pergunta assim, qual que é o local correto para se adorar a Deus? Jesus diz assim, o local correto e o jeito certo de se adorar a Deus não é naquele monte, não é nesse monte, não é naquela igreja, não é na outra igreja, não é naquela cidade, não é nessa cidade. O jeito certo e o lugar certo de se adorar a Deus é no coração. E o coração precisa passar pelas águas. A Igreja Batista tem o batismo nas águas, muita água. Eu fui batizado também numa igreja batista. Não só o nosso físico precisa passar pelas águas, mas o nosso coração também. Pela água viva. Jesus disse assim para a mulher, e revela um segredo que até hoje nos intriga, de tão lindo e maravilhoso que é. Aqueles que tiverem um coração puro, santificado, abençoado, curado por Deus, estará livre de todas as amarras que o mundo dá e oferece. Estará livre de todas as cascas, de toda a aparência, e poderá adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, com um espírito verdadeiro. Jesus então quer que tenhamos um coração adorador, mas não um coração que o adora apenas nos cultos, no templo, nas programações, mas um coração que o adore com a vida. Quando Jesus vem e arranca as cascas do coração daquela mulher, as coisas se transformam. E se transforma de tal maneira que o versículo 25 diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Messias é a palavra hebraica, Cristo é a palavra grega, e as duas significam a mesma coisa, ungido. Eu sei que virá um homem ungido, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus, eu sou este ungido, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Essa história aqui me lembra muito aqueles discípulos no caminho de Emaús. Tem uma história onde Jesus está caminhando com dois homens, e Jesus fala verdades espirituais para esses homens, e Jesus vai até a casa deles. Quando eles estão na mesa comendo, aqueles homens têm os seus olhos abertos e reconhecem que aquele é Jesus o Cristo, ressurreto. Aqui, essa história parece com essa outra, porque Jesus está o tempo todo falando com a mulher não sabe que ele é o Cristo. E aí no final da história, Jesus se revela. Isso é muito louco. Nesse ponto chegaram os discípulos, versículo 27, e se admiraram de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, deixou o seu jarro, foi à cidade e disse aos homens samaritanos da cidade de Sicar, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Detalhes importantes aqui, quando Jesus toca o coração e arranca as nossas cascas, nós nunca mais somos os mesmos. Aquela mulher havia ido ao poço, num sol quente, ao meio-dia, sozinha, se escondendo do grupo de mulheres da sua cidade.
Depois de conversar com Jesus e ter o seu coração tocado, assim como Neil toca o coração da Trinity, coloca a mão lá dentro e volta a pulsar o coração, Jesus faz também com aquela mulher samaritana, volta a pulsar o seu coração, aquela mulher não se importa com a sociedade mais, e ela vai correndo à sua cidade, contar para todo mundo. Poxa, aquela mulher não tinha vergonha pública e se escondia no sol do meio-dia. No final da história ela não mais se esconde. Ela vai aberta para as pessoas e conta o que está acontecendo. Outro detalhe importante, essa mulher ela vai ao poço tomar água. Ela leva o seu jarro. Ela chegou a tomar a água física? Não. Ela se esqueceu. Ela se esqueceu porque quando ela toma a água viva, oferecida pelo Cristo, a água material, as coisas materiais perdem o sentido. Tem crente que é material e não entendem as coisas espirituais. Quem é espiritual, vê as coisas materiais sem sentido. As coisas materiais e mundanas perdem o sentido. Não há razão de ser mais. Essas coisas se tornam cinzas. Se o nosso coração está preso às coisas do mundo, às propostas do mundo, quer dizer que o nosso coração está muito longe de uma vida com Deus. E o nosso coração precisa ser tocado por Jesus. Essa mulher deixa o cântaro de lado. No versículo 28, não bebe da água do poço, mas bebe da água da vida. O seu coração então torna-se um coração aberto. Ela corre ao encontro dos conhecidos, dos samaritanos, como se corresse ao encontro do próprio Deus. Essa mulher, mais ainda, um outro detalhe, ela se torna uma missionária, porque ela vai até a sua cidade e conta para todo mundo quem é Jesus. Quando Jesus toca o nosso coração, nós nos tornamos necessariamente missionários e missionárias. Esse é o maior chamado que Deus pode trazer a um homem e uma mulher. Missionário e missionária. É claro que você pode ter a sua profissão. Pode ser um médico, pode ser um psicólogo, uma psicóloga, pode trabalhar com direito, pode ser um marceneiro, pode ser uma cozinheira, mas com um viés missionário. Porque quem ouve sobre o Cristo, e quem conhece sobre o Cristo, e quem é tocado pelo Cristo, nunca mais é a mesma pessoa. A sua vida torna-se aberta, e quer falar do amor de Deus e jorrar dessa água viva para todas as pessoas. A mensagem de hoje é muito simples. Eu li um texto que talvez muitos de vocês já conhecem. É muito difícil pregar num texto, numa história já conhecida. E é muito difícil a gente, quando a gente lê, perceber coisas novas no texto. Mas eu não trouxe essa história para trazer uma novidade. Eu trouxe essa história porque Deus está querendo tocar corações e descascar aparências aqui. Deus quer arrancar toda a camada que está sobre o nosso coração e que nos dá um falso eu, nos torna um crente de mentira, nos torna um adolescente, um jovem, um adulto, que fala de Deus, que traz a Bíblia. Minha Bíblia é grande, mas também tem a Bíblia do celular, tem Bíblia por tudo quanto é lado, que está na igreja, mas que é como a mulher do poço, é como aquela mulher pecadora, se esconde de todo mundo. Se você pudesse abrir o seu coração como se fosse uma caixa aqui, e mostrasse para todo mundo, você teria coragem de mostrar o que existe dentro dele? Eu sinceramente não teria. Meu coração tem muita coisa ruim que precisa ser melhorada. E quem vai melhorar o meu coração? Quem pode tocar o seu coração?
é o viajante cansado. Jesus está aqui, nesse poço, nesse dia, nessa noite. Ele está aqui nos oferecendo uma água que nos purifica de todo o pecado, que limpa o nosso eu e que nos dá uma nova vida, uma vida que é eterna. Nada pode nos arrancar desse amor. Uma vez que conhecemos a água viva, nada mais pode substituí-la. E Jesus também veio para nos dar uma nova vida, nos chama para sermos missionários. Não mais olharmos para a água do poço, para o material, mas para o espiritual. Fique de pé, se você quer orar comigo. E quer esse novo eu, esse novo coração. E se você quer um novo coração, coloca a mão sobre ele. A nossa luta como cristãos e como seres humanos é pela pureza do coração. Sabiam disso? É a nossa luta diária. Fecha os teus olhos aí e vai dando um rolê por dentro do seu interior. Vai sondando e vendo como é que está a coisa aí dentro. A nossa luta é pela pureza do nosso coração. Quando o nosso coração está impuro, a gente não consegue perceber a realidade da vida. Quando o nosso coração está impuro, nós não conseguimos perceber a Deus. Quando o nosso coração está impuro, nós não conseguimos viver uma vida de fé, uma vida de humildade, uma vida de amor, uma vida de submissão. Quando o nosso coração está impuro, a nossa vida torna-se fútil. Jesus nos chama essa noite e nos oferece um eu verdadeiro, uma realidade que está oculta dentro de nós, uma realidade misteriosa. Jesus quer nos desapegar dos valores irreais desta vida. Jesus quer nos dar descanso para almas que buscam tantas coisas e que vivem cheias de culpa, cheias de sofrimento. Almas que se sentem rejeitadas aqui. Você é como uma mulher, vive cheio de culpa, de rejeição, de angústia, não sabe para onde vai, não sabe o que quer da vida, tem dificuldades de encontrar a Deus e sempre cai no mesmo pecado, sempre o mesmo laço, sempre as mesmas mentiras, um coração confuso, artificial, superficial, limitado. Mas o viajante, o Salvador do mundo, está aqui nessa noite. Ele veio para nos tocar. Então, Senhor Jesus, coloque a mão no nosso coração. Coloque a mão no nosso ego. Coloque a mão nas nossas vontades. Coloque a tua mão doce, carinhosa, para tirar de nós tudo que nós temos sido e que tem nos afastado do Senhor. Assim como o Senhor trouxe um coração santificado para aquela mulher, arrancando toda a vergonha, assim como o Senhor lhe ofereceu um coração abençoado, dando-lhe água viva, assim como o Senhor, tão gracioso, curou o seu coração, não acusando aquela mulher dos seus pecados acumulados, mas lhe oferecendo perdão e vida. E assim como o Senhor ensinou aquela mulher a ter um coração grato, adorador, nós pedimos que o Senhor toque os nossos corações. Toca, Deus, no coração de cada jovem e adolescente que aqui se encontra. Nos ensine a te buscar no silêncio.
nos ensine a reconhecer quem nós somos diante da Tua presença e nos afaste de nós mesmos. Abraça a pessoa que está do seu lado e ore. Ore por ela. Vamos ter um momento de oração, porque Jesus está aqui. Procure alguém para você abraçar, para você orar junto. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Você saia daqui sabendo que se o Senhor tocou o seu coração, nenhuma acusação contra a sua vida vai prevalecer. Que você saia daqui em busca sempre dessa água viva que é o Senhor Jesus Cristo. E saia daqui entendendo o chamado que Deus tem. A nova vida eterna e missionária que Ele nos oferece essa noite. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor, pra teu louvor. Amém. Tá todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo tranquilo? Coração novo? Bata no ombro de quem está do teu lado aí. Diga para ele assim: coração novo, vida nova. Hora de partir o pão. Quando o pastor Fábio
mencionou os discípulos no caminho de Emaús. Eu gosto demais daquele texto. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que quando Jesus se reúne com eles e parte o pão, depois de ter caminhado bastante, eles têm os seus olhos abertos no partir do pão, na comunhão. E nós teremos um momento de comunhão ali no salão social agora. Só que antes disso, eu quero chamar aqui para frente quem faz ou fez aniversário no mês de março.